a FEBRACT tem se debruçado e se proposto a quebrar alguns paradigmas e se dedicar bastante intensamente para a constituição de rede e para estar à disposição de debates com pessoas que às vezes têm ideias contrárias às nossas. E aí, acho que ninguém mais habilitado para falar do impacto da legalização das drogas no Brasil do que o Miguel. Tenho muita clareza que vai ser um rico momento para nós e, como nós propusemos, acho que existe um link bastante óbvio que é como isso impacta para os profissionais de comunidades terapêuticas e como nós precisamos estar preparados para lidar com um público que vai se beneficiar ou se prejudicar, dependendo das decisões que forem tomadas. E desculpe minha redundância, visto que o César Rosolém já fez essa proposta ontem, mas eu creio que é muito importante que nós consigamos nos despir das ideias que já temos para ouvir a experiência que cada um dos oradores irá dividir. Porque muito mais do que polarizar algum tipo de decisão, de dizer sou a favor ou sou contra, visto esta camisa ou aquela, é uma rica oportunidade para que nós consigamos enriquecer o nosso repertório de modo que nos seja possível tomar decisões baseadas em evidências, sejam elas quais forem. Então, nessa lógica, passo a palavra para o Miguel para iniciar suas contribuições. Muito obrigado, Lucas. Prazer estar aqui e dividir com o Dr. Mário Sérgio, que realmente é unanimidade no combate e na prevenção às drogas. Quero parabenizar vocês de estarem aqui presentes, né? Esse fantástico 4º Congresso está trazendo muita luz aqui para nós, estamos aprendendo sempre. E falar sobre o impacto da legalização das drogas é complicado, porque nós precisamos primeiro saber as consequências que isso pode trazer. Então, nós lemos muito e, como o Lucas colocou, existem duas correntes, uma a favor, uma contra, e defendem ferrenhamente essas causas que abraçam. Nós lemos de Portugal, no Uruguai, aqui nosso vizinho, nos Estados Unidos, o que está acontecendo, na Suécia, enfim, em vários países onde descriminalizaram, legalizaram, despenalizaram, seja o nome que queiram dar. O problema é as consequências. Perguntar se o Brasil está preparado, não adianta perguntar se é hoje ou amanhã. Acho que nunca vai estar se preparado para a novidade. O que pode acontecer? As consequências que nós temos hoje, né? Nós já vemos a grande dificuldade quando os nossos jovens, nossos adolescentes, os nossos entes queridos entram no mundo das drogas. E aonde recorrer? Né? Então, o governo do Estado tem uma linha que abre um espaço para 3.000 leitos. O governo federal tem mais 5.000 leitos. Nós estamos falando em 8.000 leitos para uma população enorme, enorme. Nós sabemos que 6 milhões é a estimativa usuários de maconha, 2 milhões no crack, cocaína, e 10 a 12% no álcool. Então, é difícil prever o que vai acontecer com isso. Evidentemente que, na minha visão, coisa boa não vai acontecer. Na medida que você libera, como são as drogas legais, o álcool e o tabaco, nós vemos o consumo que acontece. E uma coisa que nós estamos sentindo agora, que o tabaco vinha caindo e já voltou a subir, o consumo.
Em contrapartida, o álcool cada vez mais cresce, principalmente em crianças de hoje, crianças com 8, 9, 10 anos. Nós já recebemos nos nossos grupos de apoio crianças já tomando álcool, bebida alcoólica, evidente, né, a partir de 8 anos de idade, de 10 a 11 anos na maconha e 13 anos cocaína, e vai chegar no crack depois, infelizmente. Então é temerário nós, aqui no Brasil, partirmos para isso, né? Então, nós temos 3.000 e poucos CAPs, é isso? Nós temos quase 6.000 cidades. Então, não temos aonde atender. Comunidades terapêuticas, né? Aqueles que podem pagar vão conseguir colocar os seus entes queridos. E aqueles que não podem, ou vão se utilizar dessas vagas sociais, ou vão ficar, né, pedindo e solicitando à FEBRACT e às comunidades uma vaga social, que já tem uma dificuldade muito grande, e trabalham também com dificuldade, porque existe muita gente contra a internação, a favor de redução de danos, e dizendo que é um cárcere a comunidade terapêutica, quando na verdade não é. Redução de danos é apenas uma das partes para o tratamento. Então, hoje nós vemos, e pela minha experiência, o usuário de crack dificilmente sai sem uma internação. É muito difícil. Também conheço pessoas que conseguiram sair só com grupos de apoio. Porém, o número é muito pequeno. Então, é difícil nós dizermos, olha, vamos fazer. O nosso ministro, nós estamos no Supremo Tribunal Federal, que está julgando a descriminalização, e não é da maconha, é de todas as drogas, né? Está 3-0 para a descriminalização. Nós ouvimos do ministro Luiz Roberto Barroso que ele é a favor da descriminalização, inclusive a liberação da maconha. E foi mais longe, disse o seguinte: nós vamos fazer, e se não der certo, nós vamos aguardar por 10 anos, se não der certo a gente volta atrás. O que fazer com essa década? Vai ser uma década perdida. Nós vamos ter mais jovens, adolescentes, que vão ficar desviados, vão ficar fora das escolas, vamos deixar de formar profissionais, porque nós vamos partir com uma experiência. Eu acho que isso daí não devemos fazer. Nós temos muita gente capacitada e que deve ser ouvida, mas principalmente as famílias. As famílias sempre ficam aquém dessa disputa ou dessa conversa, ou não são chamados a falar, não tem voz. A família nunca é chamada para conversar e colocar a sua posição. E todos aqui são sabedores que são os que mais sofrem e não têm o barato da droga. Então, nós, como família, temos que ser ouvidos também. Agora, nós temos profissionais capacitados, e não adianta querermos comparar com esses outros países. O Uruguai não conseguiu até hoje, né, regulamentar ou colocar à venda a maconha. As farmácias não querem vender, estão com receio de serem assaltadas ou serem discriminadas, ou que sejam obrigadas a comprar dos traficantes. Então, eles não conseguiram, e o presidente atual é frontalmente contra. Ele está tocando porque o governo anterior colocou a lei
e descriminaliza a venda e o porte de maconha, inclusive o plantio. Mas estão com dificuldade lá. Portugal fez, porém, a saúde pública está gastando muito, porque aumentou o número de esquizofrênicos. O professor Valentim Gentil, aqui da USP, coloca isso muito claramente. Aqueles que usam maconha dos 12 aos 18 anos, uma vez por semana, aumenta em 8 vezes a possibilidade de desenvolver esquizofrenia. Isso está nas redes sociais, no Google, entrar professor Valentim Gentil da USP, que vocês vão ver lá. E outros tantos que falam dos malefícios. Nós precisamos saber os malefícios que as drogas trazem. Se nós levarmos a informação, se nós tivéssemos aqui no Brasil um programa de prevenção dentro das escolas, temos como política pública a prevenção muito fortemente colocada, aí sim nós poderíamos dizer que podemos ter o livre-arbítrio. Porém, sabedores das consequências do uso e aonde vai chegar, aí vai usar se achar que deve, porém com informação. Nós não damos informação, nós temos 2 tabus há muitos anos no Brasil, melhorou um pouco, né? Que é o sexo e as drogas. Nós temos que falar com os nossos filhos desde a tenra idade sobre isso. Nós precisamos conversar, temos que ter diálogo com eles. E lá no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, tem um projeto de lei fazendo com que seja obrigatória a matéria sobre prevenção às drogas. Ainda é muito incipiente, são 4 aulas por ano, uma a cada trimestre, mais ou menos assim, e ainda é muito pouco. O governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, convocou o Amor Exigente para levar. Nós temos um projeto de prevenção às escolas. Nós vamos apresentar ao secretário de Educação do estado de São Paulo. Nós temos que levar essa informação para os nossos entes queridos, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Hoje cresce assustadoramente a droga que é lícita, que é o álcool. Eu trouxe uns dados que nós pegamos aqui com o pessoal. A cerveja também é álcool, que é assustador. É assustador. Então, não é que não estamos preparados, porque nós não podemos e não devemos cometer isso daí sem antes levar informação e prevenção para os nossos adolescentes. Dizem que temos, e temos sim, 175 mil pessoas presas no Brasil por envolvimento com drogas. E eles estão lá não porque são apenas usuários, porque traficam também. O usuário não vai preso. Ele vai, se é pego fumando ou portando, ele é levado à delegacia, faz uma transação, é isso, Mário? Ele faz, assina, e depois sim é que ele vai, o doutor Mário Sérgio faz um trabalho fantástico lá em São Paulo, no Fórum de Santana, que é a justiça terapêutica. Mas não vai preso. Então eles querem esvaziar os presídios, alegando que esses estão presos porque são pretos e pobres e são presos por tráfico. Para a pessoa ser presa e condenada por tráfico, ele tem que concorrer com várias coisas. Não só portar a droga, mas o dinheiro que está lá, a ficha corrida dele anterior, né? Saber se ele trabalha ou não trabalha. Então hoje, a grande maioria que faz o tráfico
são jovens que são recrutados pelo tráfico, ficam com 2, 3 papelotes ou pinos de cocaína, né? Umas trouxas de maconha, e não, mas é para o meu uso. Porém, o dinheiro que eles portam, o antecedente criminal deles leva à prisão. Não vão aleatoriamente ser presos por tráfico e condenados por tráfico. Então, querem tirar esses 175 mil pessoas que estão lá e colocar na rua. Nós sabemos que as penitenciárias não capacitam os presos para quando saírem da penitenciária. Eles não vão conseguir voltar e trabalhar no mercado de trabalho. Eles vão voltar para onde? Para onde eles saíram. E nesses pontos que eles trabalhavam já tem outras pessoas. Ou eles vão brigar nisso aí, já, ou vão brigar nisso, ou eles vão abrir outros pontos. Eu posso passar o slide? Esses são dados, e aquilo que eu falei, 57% da população fazem uso de bebidas alcoólicas. Lá está cerveja, mas são bebidas alcoólicas. De 10 a 12% são dependentes. Isso daí é da Uniad. Esse daí que eu falei que é preocupante, são os nossos jovens. Isso daí, a Associação Brasileira de Cerveja também é algo. 78% dos jovens já experimentaram, já beberam bebida alcoólica ao menos uma vez, sendo que 19% já são dependentes. Isso são as drogas legais. O alcoolismo é a terceira causa de morte no mundo. Isso é o custo da doença do alcoolismo. Voltando no nosso atendimento de CAPS, ou UBS, ou PS, ou outra forma que nós temos aqui nos hospitais. Aquele que chega alcoolizado ou drogado vai ser o último a ser atendido. O profissional não conhece sobre drogadição, eles vão colocá-lo lá e deixar curtir o resto, ou dar um soro ou qualquer outra coisa, e não sabem como tratar essa pessoa. O que nós perguntamos é o seguinte: a quem interessa a legalização das drogas? Essa é a grande pergunta. Aqui está o que está por trás da liberação da maconha. Estima-se que aqui no Brasil temos 6 milhões de usuários. Se cada um, a um preço médio de R$3, fumar um cigarro de maconha, estamos falando em 18 milhões por dia, 540 milhões por mês, 6 bilhões 480 por ano. Quem fuma maconha, fuma 3, 4, 5 cigarros por dia. Estamos falando em 25, 30 bilhões de reais. Esse daí sim é o que querem fazer. O que está por trás de tudo isso é dinheiro. Além disso daí, o que vem por trás são as outras coisas que hoje vendem: chocolate, refrigerante, bolo, balas e uma série de outros produtos de maconha. Isso sim está por trás da liberação. Muito obrigado.